gente conversa agora com a deputada federal pelo PT de São Paulo, Juliana Cardoso. Bom dia, deputada. Bem-vinda mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Bom dia, esse nosso público, né, filiados e simpatizantes do PT. Como eu sempre digo, é muito importante a gente ter esse canal de comunicação, porque se a gente fica muitas vezes dependendo dessas redes que só falam mal ou não colocam, né, a verdade sobre os fatos, a gente fica à mercê. Então, parabéns, né, pela TV PT. E estou aqui para poder ajudar e contribuir com as informações. Muito obrigada, deputada, e obrigada por aceitar também o nosso convite. É muito importante a gente ter sempre nossos quadros aqui para conversar. A Câmara aprovou projeto de lei que obriga os municípios a elaborarem anualmente um programa de contenção de construções irregulares em áreas de risco, né, deputada? Porque a gente vê só o trabalho na consequência, né? Eu queria que você explicasse o que diz esse texto, o que ele altera na maneira que já é feito no país, né? E também falar um pouquinho do apoio da bancada do PT, que foi fundamental para aprovar essa matéria em plenário. Bom, a gente tem que falar que hoje tem mais de 4 milhões de pessoas que vivem em áreas de risco geológicos, né? Como, por exemplo, as encostas dos morros, das margens dos rios, dos córregos, as áreas que estão sujeitas a eventuais desastres, principalmente quando você tem um clima igual ao nosso, que está desesperador, né? E essas ações podem ter tragédias, né, causadas com essas chuvas fortes, deslizamentos e muita enchente que existe, infelizmente, quando não tem uma obra certa, ou a limpeza, né? Então, esse projeto 636 de 2023 é de autoria do nosso companheiro André Figueiredo, né? E o que ele faz? Ele vai obrigar os municípios a elaborarem anualmente um programa de contenção de construções irregulares em áreas de risco. E essa definição, ela tem que estar casada com alternativas habitacionais seguras. Esse projeto ele foi aprovado, né, e agora foi para o Senado, e o texto ele vai alterar uma legislação que já existe, que é a Lei 12.340 de 2010, que trata de repasses da União entre os entes federativos para a prevenção de desastre nos municípios. O mérito desse projeto de lei tem um foco no planejamento de conter essa extensão nessas áreas de riscos da cidade. E nós do PT, claro, votamos favoravelmente a esse projeto de lei, porque ele é casado com obras emergenciais necessárias para a drenagem das águas e da contenção dessas encostas. O importante também dizer é que a gente já tem um programa que foi pensado pelo presidente Lula, lá quando ele foi presidente a primeira vez, que é o PAC, né? O que o PAC fazia? Vários PACs, mas esse especificamente era de drenagem, de construção, de canalização de córregos. Então tem a canalização, só que ao mesmo tempo ele tem a construção de unidades habitacionais. E isso é o que faz as pessoas também terem segurança de sair da sua casa, que mora ali porque não tem onde morar, e vão para uma habitação popular. E o mais interessante é que não tem custo, elas não pagam essa casa. Eles só vão ter a despesa depois, que é o condomínio, água, luz, gás. Mas eles saem desse lugar para ir para uma outra casa mais segura e com o subsídio do governo. A gente gasta, acho que a União, né, se eu não estou enganada, é quase o triplo em reparos do que é investido em prevenção. Aí eu queria saber o que muda nesse aspecto na proposta aprovada na Câmara. Então, as informações, por exemplo, do Tribunal de Contas da União, ele traz esses dados interessantes e muito bem colocados, né, com esse problema
que a gente está enfrentando de uma forma paliativa, sobretudo na aplicação dos recursos. Então, o TCU mostrou que o governo federal, como você bem disse, gastou o dobro de verbas na defesa civil, na resposta dessa gestão desastrosa, né? Então, nesses últimos 10 anos, foram muitos gastos. E o mecanismo, que eu mesmo acompanhei, de muitas reintegrações de posses de área de risco da cidade de São Paulo, funciona que, primeiro, a Defesa Civil vai, a Prefeitura faz a notificação das famílias, retira desses locais. Muitas vezes depois desses desastres. Mas o que acontece? Eles oferecem um auxílio aluguel de R$400 mensais aqui na capital de São Paulo, entre outros lugares. Também a média dependendo de qual o valor, né? De cada prefeitura tem o seu subsídio. Mas essa quantia aqui em São Paulo, na capital, é insuficiente, né? Não tem mais condição de a gente fazer uma locação de imóveis nesse valor. Então, não adianta você... E aí isso é um aspecto. O outro aspecto é que quando você retira essas famílias desse local e não imediatamente não inicia uma obra, acontece de ter uma nova reintegração de posse. Então, eu já vi locais que já foram reintegrados mais de 6 vezes com famílias diferenciadas. Então, gasta o dinheiro, dá o auxílio aluguel, mas não começa a obra. Então, isso fica, né, girando infelizmente, nessa forma ruim. Então, se o ente federativo consegue fazer com que eles tenham uma programação, nós vamos retirar, vamos fazer a anuidade habitacional e começar a obra, como é o PAC. Aí funciona. Você vê que as obras que tem PAC, que fizeram a drenagem para poder não ter mais lugares de área de risco, principalmente de encostas, não tem mais ocupação. Olha aqui, a gente tem mensagens, o Alberto Quirone dizendo muito bem, deputada, a prevenção é necessária e salva vidas. Silvio dos Santos diz, parabéns, deputada Juliana Cardoso, única mulher petista por São Paulo na Câmara. O José Maurício aqui também, dá-lhe, deputada Juliana Cardoso, pessoal te parabenizando. Aqui também a Meire Macedo te dando bom dia. O Alberto Quirone comenta, minha casa, minha vida para morar com segurança e gerar empregos diretos e indiretos. O Geivson José também te dá bom dia aqui, diz bom dia, Ju. Deputada, e essa questão, né, vindo só do governo federal ou da União direto para a prevenção e também para a reparação desses desastres, é uma coisa muito de cima para baixo, né? Cada município sabe as suas particularidades, sabe o que vivencia ali no dia a dia, essa escuta da população, né? Isso é muito importante. Esse projeto dá um protagonismo maior para esses municípios na solução dos seus próprios problemas? Olha, a essência desse projeto é porque ele, inclusive, altera essa lei 12.340 de 2010, que especificamente ela trata desse repasse da União entre os entes federativos e essa prevenção de desastre. Então, essa norma, ela vai determinar a elaboração pelos municípios a cada ano. Então, esse plano de contingência, junto à proteção e defesa civil, vai ser essencial. Atualmente, hoje, para vocês terem uma ideia, os planos municipais para casos de desastres já devem conter uma série de medidas, né? Principalmente em lugares que tem... você vê que recentemente, infelizmente, aqui no nosso litoral, né? O que aconteceu com tanto desastre? Com tudo isso, você já foi verificando que eles já tinham elaboração de programas, mas efetivamente não conseguiam colocar em prática, né? Então, nós precisamos ter um acompanhamento e ter ofertas alternativas habitacionais e seguras. Porque se você não faz isso, você não tem condição de fechar esse ciclo cada vez. E também precisa colocar um ponto a maior aqui, quanto mais a gente tem desemprego,
quanto mais a gente tem vulnerabilidade, quanto mais as pessoas não têm condições de ter a sua moradia própria ou locada, ela vai para uma área que ela precisa morar. E ela constrói da forma que dá, sem enxergar que naquele local futuramente pode ter um desastre ambiental, como aconteceu em vários lugares, mais especial, mais recente aqui no litoral. Então, esse projeto, ele ajuda no entendimento que o município pode ter o subsídio pensado pela União, né? E é necessário. É necessário porque a gente tem visto, principalmente nesse período onde a gente tem esse problema do clima, o quanto a gente está tendo desastre e o quanto tem pessoas em risco, né, de morte, por conta de não ter nem a prevenção, nem a fiscalização, quanto mais projetos que possam tirar essas famílias dessa situação. Então, para que isso possa acontecer, é importante ter planejamento, é importante entender que esse projeto está indo para a votação do Senado e é importante entender que as cidades poderão mudar a sua postura, pois não basta entrar só com uma ação de reintegração de posse ou entrar com uma ação efetiva após o desastre. É preciso encarar de verdade. E encarar é investir e é prevenir. Senão, a gente vai passar por esse processo muito mais vezes, infelizmente. É isso, deputada. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas explicações aqui desse projeto de lei tão importante. A gente vai acompanhando aqui na Rede Povo esse tema e você sempre bem-vinda para voltar quando quiser aqui ao Jornal PT Brasil. Bom dia. Bom dia, obrigada e agradeço a oportunidade. Até a próxima. Obrigada, deputada.